Muito bom dia, bom dia, bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 16/11 de 2022. E agora nós somos um planeta de 8 bilhões de habitantes. Ei, maravilha! Pode vir o que há de vir! Eu vou fazer um vídeo de revelação sobre solstício. Ali vocês vão entender o calendário espiritual. Ai. Esse ano ainda não acabou e a novela desse ano está muito malucona. E eu espero que vocês entendam por que eu sempre falava para vocês que não era o ano de mudar políticas, pois iríamos passar por situações bem turbulentas. E troca de comando bem no meio da coisa é complicada, mas o povo quis assim. Então vamos igual um parque de diversão, uma montanha russa, porque é lá da Rússia que está surtindo os primeiros efeitos especiais. Calma, logo depois vem a parte chinesa fazendo as suas pirotecnias, porque eles são descobridores das pirotecnias. Os fogos de artifício. Au! Au! Meus queridos, bom, o negócio é o seguinte: todas as vezes que tem qualquer tipo de muvuca como tal, existe uma tendência muito grande de haver oscilações grotescas fortes numa bolsa de valores, por exemplo. Como assim, professor? Não dá para entender isso, porque veja bem, aconteceu, tudo bem, mas os empresários ficam tudo com medinho e sai. Como que esses empresários são assim? Como que esses investidores, empresários não, né? Investidor. Por que esses investidores ficam assim, sai tudo, entra tudo, fica isso aqui, faz a bolsa cair, faz a bolsa subir? Bom, vamos lá. Você tem que entender o seguinte: a bolsa ela é composta por empresas. Empresas, elas têm lucro em cima das vendas. Quanto mais eu vendo, mais lucro eu tenho. Quanto menos eu vendo, menos lucro eu tenho. Em qualquer período, todo o período, você pode fazer um exercício mental na sua cabeça. Se você estiver passando qualquer período de risco, de instabilidade, que você pode perder o seu emprego, por exemplo, você pega e fica gastando o seu dinheiro, ou você pega e começa a guardar o seu dinheiro, a reservar o seu dinheiro? Muito bem. É algo humano. Todas as vezes que você tem qualquer tipo de problema internacional, qualquer tipo de ruído, qualquer tipo de desastre, qualquer tipo de coisas tristes, pandemia, mesmo não matando um monte, não matou um monte. Se você fala assim, mas morreu um monte de gente, professor, o que é isso? Mas se você for ver números, fazer uma análise de matemática e de porcentagem, não chega nem perto da espanhola, mas nem perto. Aí o que acontece? Quando você faz algum tipo de análise nu e cru, você fala, cara, não era para tanto. Só que o psicológico dos seres humanos criaram uma expectativa de que podia virar uma espanhola. E aí as pessoas pegam e retraem o seu dinheiro. E depois de algum tempo, essas pessoas que ficaram travadas, elas têm uma tendência de fazer o inverso. De sair e falar assim, agora também vou curtir tudo, que senão a vida é curta e agora perdi um monte de tempo da minha vida e agora vou sair e fazer. Então, a Bolsa de Valores, ela não é só compra e venda, ela também tem a parte humana ali, ela não é só empresa, indústria, porque a indústria depende de consumo e quem consome são os seres humanos. Esse é um ponto. Segundo ponto, são produtos, são peças, são coisas para a indústria. Exemplo, não faltou um pedacinho de fio, um cordezinho de nada, um chipzinho de nada para sair um carro completo de uma concessionária? Pois bem, um chipzinho de nada fez isso? Fez. E aí? E aí que é assim. Agora imagina o prejuízo da indústria. Eu produzo tudo, chega no ponto eu não consigo entregar. E se eu não entrego, eu não ganho dinheiro. E se eu não ganho dinheiro, eu não pago as contas. E se eu não pago as contas, me gera mais prejuízo e aí por diante. Então, a Bolsa de Valores, ela se assusta com essas situações de tudo que acontece
no planeta e cai. Agora vamos entender por que ela cai tão rápida, como é que funciona. Vamos lá. Agora vocês têm que entender que existe baleias, tubarões e sardinhas. Muito bem. As baleias são aqueles imensos investidores. São holdings, aglomerações, fundos de países soberanos que têm trilhões de dólares, que têm muito dinheiro. Eles podem comprar a Vale umas 3 vezes, por exemplo, o dinheiro que eles têm. Por exemplo, de tanto dinheiro que tem. Esses pessoais, eles entram e ficam ali. Esses não são problema. Eles são problema quando eles movem. Mas isso independe de soltar uma bomba ou não soltar uma bomba. Eles não fazem esses movimentos quando tem essas dorzinhas de barriga. Não. Eles fazem movimentos de ano em ano, de 2 em 2 anos, de períodos. Eles saem de um lugar e falam, ó, esse setor já teve a exploração devida, agora vamos para outro setor. Esse é o tipo de investidor a longuíssimo prazo. Esses não são os especulativos. Esses são os investidores de qualidade, só que tem um detalhe. Eles são os tipos de investidor que eles compram as ações, mas não ficam comprando e vendendo. Ou seja, mata a bolsa. A bolsa fica murcha, ela pega e ela fica ali parada, porque ele tá ali, igual o jacaré tomando sol, esperando, sem mexer nada, com a boca aberta, esperando o passarinho parar na boca para ele pegar e morder. É mais ou menos isso, tá? Então esse não é especulativo, mas também é morto, fica ali. Para as indústrias, ótimo, porque compraram as ações das indústrias. Para esse investidor, ótimo, mas para quem faz compra e venda de ações, horroroso. Bom, deixa as baleias para lá. Agora vamos para o tubarão e para as sardinhas. Os tubarões são grandes investidores, pessoas que têm 100 milhões, 200 milhões, que fazem compras de 100 milhões. Chega na bolsa agora e fala assim, bom, compra isso aqui, quanto que é? 50 milhões para comprar essa ação aqui. Essa outra aqui vai... Essa outra, e pega e rebenta. Essas pessoas, eles fazem cálculos a médio prazo, médio para curto prazo, certo? Então nós temos os médios prazos. Quando é médio prazo, ele entra e sai, tipo, ele fica uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses numa ação e sai. Ele não chega a ser especulativo, ele não é especulativo, mas o movimento dele é especulativo. Ele não é especulativo. E você tem os tubarões que pegam e entram no day trade. Eu vou comprar um monte agora porque eu preciso que ela suba esse preço para eu vender logo ali. Aí ele faz a especulação, ele cria um cenário fictício para que suba um monte ou caia um monte. E aí vai aquela situação de especulação, certo? E o sardinha nisso tudo? O sardinha é aquele mundo de gente, pessoa física, jurídica, pessoas que têm 100 mil, 200 mil, meio milhão, 1 milhão, e fica entrando, compra e vende, ah, caiu, vou comprar. Aí subiu, vou vender. Aí agora vai cair a bolsa e sai fazendo compras e vendas. Quando acontece essas coisas, esses tubarões, que são essas pessoas que têm 100 milhões, 200 milhões para fazer alguns investimentos, essas pessoas têm informação privilegiada. Essas pessoas são as piores pessoas que tem. Por quê? Porque são pessoas que estão no meio de políticos, estão no meio de pessoas que estão sabendo o que vai acontecer, não vai acontecer, estão sabendo de todas as coisas que tem e fazem movimentos. E aí eles pegam e antecipam as coisas. Exemplo, não caiu um míssil agora lá na Rússia? Não caiu? Caiu. Qual que é a tendência das bolsas internacionais cair, as bolsas pelo menos da Europa cair? Porque tá ali o problema. Aconteceu ali na Polônia, 2 mísseis caiu ali. Muito bem. Vamos lá. Agora vamos tentar entender o que é um especulador. Tenta imaginar que eu, presidente da Rússia, peguei um dinheirinho, uns 150 milhões, 200 milhões, escondido através de um laranja. Tô fazendo uma suposição, tá? Tô fazendo um cenário aqui só para vocês entenderem o que é um especulador. E aí, não tô falando que ele fez isso, eu tô criando um cenário fictício. Aí, eu, presidente da Rússia, chego 200 milhões de dólares e pego e falo o seguinte, ó, deixa engatilhado ali na bolsa da Alemanha
meus 200 milhões. Você vai lá, converte o dinheiro, já faz e fica ali no stand-by. Porque amanhã eu vou soltar um míssel em cima da Polônia. 2, vai cair 2 lá, eu vou meter o foguete, vou meter o terror lá. Aí ele faz... Bum, bum. O que acontece? A bolsa faz assim... Cai. Aí ele... Compra. Aí ele vai lá e compra. Preço baixinho, por quê? As sardinhas e os especuladores que não estavam sabendo, sai. Falou, sai, não sei até quando vai cair. Sai. Afunda. Aí outros especuladores, porque tubarão briga com tubarão. Tubarão não é amigo de tubarão. As baleias andam em harmonia entre elas. As sardinhas ficam fugindo para não ser comida pelo tubarão nem pelas baleias. E os tubarão ficam um caçando o outro, inclusive eles mordem um ou outro e não tá nem aí. São predadores mesmo. Aí, esse especulador pega e vai e compra lá. Fala, quero que se lasque, eu vou ganhar dinheiro. Aí ele vai lá e compra, porque caiu a bolsa, afundou as bolsas, caiu 10%. Aí ele chega e fala assim, não, gente, não fui eu que soltei. Eu falo pra vocês com garantia, não fui eu que soltei. Aí ele fala assim, eu coloquei uns caras com a roupa do exército ucraniano, mandei ir lá, acertei a bomba, tá? Agora vai ficar aquela coisa, será que foi, será que não foi? E aí vai ficar naquela bagunça lá e o povo não vai saber o que é. Só que é o seguinte, numa dessa, eu já criei aquela coisa que não fui eu não vou atacar ninguém não, vocês podem ficar tranquilo que de mim não vai sair mais nenhum míssil ali não estou atacando não estou fazendo guerra com ninguém não. Aí o planeta já, olha, não quer guerra, alguma coisa aconteceu. Será que foi algum soldado maluco que fez alguma coisa? Deve ter sido algum soldado maluco que pegou o míssil lá, apertou o botão lá e a coisa foi pro lado errado. E numa dessas, as ações voltam a subir de novo. E ele pega e fala assim, eu em 3 dias ganhei 20 milhões de dólares. E aí isso é o especulador. Ele pega e sabe de alguma notícia, o negócio é o seguinte, o Petrobras vai descobrir um poço. Aí vai as ações. Não sei se vocês lembram na era do Lula, quando começou a descobrir o tal do pré-sal. Comecei a ver um monte de gente pegando e fazendo manobra na Bolsa de Valores. Falei, tem estranho isso aqui. O que esse povo está comprando ação da Petrobras? O pessoal já estava sabendo. Informação privilegiada. Aí descobriram o pré-sal, as ações sobem. Mas não subiu como? Subiu porque tiveram informação privilegiada e os caras saíram comprando. É crime isso, só que quem prova isso? Não tem como provar. Então, o especulador é a pior desgraça que tem. Por isso que quem investe em bolsa pequenininho como eu, tem que ficar esperto com o tubarão. O tubarão chegou, fica esperto, vira um peixe piloto, cola no tubarão e fica ali vendo o que ele está fazendo. Ele está comprando naquele setor, ele está sabendo de alguma coisa, porque esses caras não dão ponto sem nó. Tubarão é mais fácil comer do que ser comido. É muito raro um tubarão ser comido por aí. É mais fácil o tubarão comer uma baleia e comer comer sardinha do que ao contrário. Então são esses movimentos que acontecem na bolsa, são esses movimentos que acontecem no planeta. Então, aonde que eu quero chegar? Crises, pestes, guerras. Você pode achar que isso não é nada bom para um investidor. Para um investidor sólido, de um país soberano, que tem aquele dinheiro de fundo de pensão, essas coisas, realmente não é bom. Mas para tubarões, pessoas oportunistas, que são sedentas por dinheiro, fácil, rápido, essas amam de paixão esse tipo de acontecimento, porque são nesses tipos de acontecimento que o povo entra em desespero, eles vão lá e compram tudo e depois eles falam assim, comprei baratinho, agora já, beleza, e aí fica naquela situação. Então, é isso daí. Mas todos os dias eu vou passando um pouquinho de coisas para vocês, tá? Pra vocês irem entendendo um pouquinho. Já que o espiritual falou que precisa passar, então nós vamos passar. O dólar ontem caiu 0,64 e fechou em R$ 5,30. O dólar está altíssimo ainda. Não acha que já arrumou, já regulou. Desde depois da fala do Lula, não voltou no 5,10, aonde deveria estar. Está no 5,30 ainda. Então, a fala maledeta do presidente eleito Lula
está dando problema até agora. Não acha que já resolveu esse problema. Ele falou que hoje iria falar sobre equipe econômica. Vamos ver os nomes que ele vai dar. Eu acho que vai sair porcaria aí. Eu acho. Ele vai tentar mesclar de novo alguma coisa. E o mercado não aceita essa mesclagem. Ele aceita se não for o chefe do chefe. Se ele falar o chefe do chefe vai ser tal coisa, aí o povo gostar, aí beleza. Senão, não. A bolsa da Alemanha está caindo 0,5%, pouquíssimo. O petróleo está subindo pouquíssimo, está 94 para 95 dólares, beirando os 95 dólares. Está no valor alto, mas não absurdo, porque deveria ter subido com esses 2 mísseis que caiu na Polônia. Só que eu vou falar uma coisa para você do fundo do coração. Eu conheço um pouquinho a Polônia. Eu estudei bastante a Polônia por causa do primo da minha avó, que foi o Papa João Paulo. Tudo bem que foi o Papa João Paulo I. E lá saiu o Papa João Paulo II, que na live ontem eu ia comentar sobre, eu não consegui porque o microfone deu zica. Já mandei comprar outro microfone. Vamos resolver isso aí no ninho. No ninho! E aí, o que acontece é o seguinte. Dentro desta situação, a questão da Polônia, os poloneses, eles são tipo um berço de uma revolução. Eles têm uma energia lá que é como se fosse não levar desaforo embora, de não aceitar ser submisso às coisas. Eles têm gravado a era da Alemanha nazista, aonde a Alemanha tentou escravizar tudo ali. Ela foi pegando e falando, você agora é meu, eu que mando, e foi. E naquela região, naquele setor, sempre surgem, que foi o caso do João Paulo II, pessoas que se levantam para trazer justiça. E eles não vão ser atacados, não. Eu vou falar uma coisa pra você, eu tenho a Polônia como se fosse uma... Como se fosse, tá? Não é, tá? É como se fosse, fazendo uma análise bem grotesca. Como se fosse uma segunda Terra Santa. Eu tenho essa sensação. A energia que me passa de tal coisa. E esses caras não vão ficar quietos, não. Eles vão querer saber quem que foi que tacou os 2 mísseis em cima deles lá. E vão querer saber qual é que é. E vão exigir que seja explicado o que foi e o que deixou de fazer. O pessoal vai tentar colocar panos quentes nisso daí. E o Putin, nessa, ele vai testando e treinando e vendo qual é que é. Numa dessa, ele já conseguiu identificar que não tem proteção antimísseis a Polônia. Ele acabou de identificar e perceber que não tem proteção. Então que ele pode atacar à vontade porque ele não tem proteção. Essa é uma das visões que ele pode ter tido. Certo? Vamos ver as cenas do próximo capítulo. A Bolsa do Brasil, ela antes do feriado, ela subiu 0,8% na segunda-feira, mas hoje ela vai ficar em stand-by, eu acredito que com um pouco de dor de barriga, até sair o nome da equipe econômica. Dependendo do nome da equipe econômica, ou ela sobe ou ela afunda de vez. Eu não acredito que o Lula vai ser maluco na cabeça, tamanho de pegar e anunciar o primeira equipe econômica, bem agora que ele precisa aprovar um monte de situações, uma equipe econômica horrorosa. Eu acho que ele vai anunciar a equipe econômica mais linda e maravilhosa que pode ter, que o mercado vai achar lindo, e no meio do caminho ele vai enfiando as pessoas dentro do Ministério da Fazenda. Porque se ele anuncia agora, todo mundo vê quem é. Se ele anuncia no meio do caminho, vai dando, não só um. E a gente já tá vendo que não vão fazer nada de ruim. É só mais um que entrou. Só mais um. A hora que vê já tá inundado tudo da outra parte e aí ele pode botar as asinhas dele para fora. Penso eu que vai fazer isso. Se ele for inteligente, e é porque eu sei que é, eu acho que ele vai fazer isso. Vamos lá, Infomoney. Vamos dar um pulinho lá fora, depois a gente volta. Bolsa dos Estados Unidos fecham com alta após dado apontar nova desaceleração da inflação. Petróleo sobe.
Dow Jones Industrial subiu 0,17, S&P 500 avançou 0,87 e Nasdaq ganhou 1,45. Isso antes do míssil. Agora eu quero ver hoje qual é que é. E o petróleo subiu sem míssil. Hoje subiu um pouquinho. Eu tô com uma leve sensação de que o petróleo vai passar dos $100. Já. Se preparem. Vai, hein? Eu acho que para esse dezembrão o petróleo aqui no Brasil, o combustível aqui no Brasil vai dar uma subida forte, hein? Eu tô desconfiado, hein? Esse Natal vai ser assim, o presente do Papai Noel vai ser a subida de um monte de preço por aí. Eu tô desconfiado. Por causa do governo do Brasil? Eu acho que é por causa do contexto internacional inteiro. Vamos lá. Agora não é mais Poder 360, agora é News 360. O presidente da Colômbia está a considerar medidas para refrear o aumento dos preços do país. A Colômbia, mais um país da esquerda, ensinando o planeta como que você afunda um país, Então, se a teoria deles fossem tão lindas, maravilhosas, a Venezuela conseguiria levantar o país, a Argentina conseguiria levantar o país. A Argentina não tem restrição de compra e venda de mercadorias dos Estados Unidos. Ela tá lá com a esquerda, não consegue levantar o país. A Colômbia não tem restrição dos americanos, como dizem que é Cuba. E tá lá afundando o país. O Chile tava afundando tudo lá, o país, tá tudo afundando. E o pessoal teima em dizer que sabe e entende de economia. Desculpa lá. Mas não sabem. O que vocês sabem, esquerda, é como fazer mau uso do dinheiro. Vocês, sabe aquela coisa de que você só dá valor quando você trabalha, quando você se esforça, quando o dinheiro é ganho, vem de herança, alguma coisa assim, você não dá valor? Pois é. O pessoal da esquerda precisa começar a dar valor no dinheiro sofrido que é recolhido dos impostos. E não sair brincando com dinheiro de governo, achando que é um dinheiro divino. Não é dinheiro divino. É dinheiro de muito sacrifício da população. É retirado muito dinheiro da população, até dos pobres. É sacrificado, inclusive, os pobres para mandar dinheiro para o governo federal. Se um pobre ganha 2.000, os outros 2.000 vão tudo para o governo federal, para ele planejar para você um fundo de garantia, para o governo planejar para você o INSS, sua aposentadoria, para ele planejar um monte de coisinha, os impostos, a sua saúde, a sua educação. É tirado muito dinheiro da população, é tirado muito dinheiro das pessoas, principalmente dos pobres. Mas não vem assim, deveriam ver. Vamos lá, dando sequência aqui. Reuters. O Brasil corre risco sério de enfrentar recessão sem âncora fiscal, diz Meirelles. E o Meirelles falando firme, moço, e metendo metralhadora em cima do Lula, hein? O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, reafirmou nesta terça-feira que o país precisará aprovar um waiver, que é uma licença para conseguir acomodar suas despesas em 2023, mas frisou que é fundamental que depois disso seja aprovada uma âncora fiscal clara. E essa âncora fiscal clara, você sabe o que ele sugeriu? Reforma administrativa, e ele está com razão. Se o Lula fizer reforma administrativa, cortar a brincadeira dos salários altos do funcionalismo público, cortar as aposentadorias gigantes do funcionalismo público, a economia do Lula vai fazer sucesso. O Lula vai ser um dos melhores presidentes que já passou nessa história. Só que é o seguinte, o partido dele não pode ir contra os funcionários públicos. Só que é algo inevitável. E aí que está a situação. Ele está querendo até arrancar o negócio da reforma trabalhista. Quanto mais mexer numa administrativa para mexer no salário do funcionalismo público, só que se não mexer, já era, moço. Pois é, o governo da direita ia ter coragem de fazer, o da esquerda não vai fazer, vai tentar empurrar com a barriga. E empurrar com a barriga, moço,
Não vai conseguir, hein? Do jeito que tá apertado as contas do fundo. Não vai. Aí ele pode afundar o país e fazer a gente virar igual a Argentina, igual a Colômbia, né? E fazer todo mundo passar fome. Em vez de ajudar a crescer, faz todo mundo passar fome. Será que pode acontecer? Muito, se ele brincar com a economia. É o que eu venho falando lá de trás. Para mim não interessa o presidente da República. Para mim eu quero saber economia. E o Centrão falou para mim que era para me despreocupar e parece que eles têm razão. E tá acontecendo do jeito que é fazer. Estão cortando as asinhas da esquerda e falando, quem manda aqui sou eu. O Meirelles, moço, tá ditando mais do que qualquer um. O Meirelles, sem estar no governo, ele tá mandando mais no Lula do que qualquer um. Sem estar lá. O Meirelles não é poderoso? Moço, Meirelles é Michel Temer, viu, filho? Era ministro dele. Tá ali linkado com o Gerardinho Alckmin, tá ali com o Catebet, Pois é. Infomone. Para Meirelles, de novo, Meirelles, anúncio da equipe econômica de Lula tende a acalmar o mercado. Questionar se já teria recebido algum convite da equipe de transição para compor o futuro, o governo respondeu que não, e nem vai ter. Porque ele vai entrar, e se ele entrar, ele vai falar assim, eu vou mandar do começo, meio ao fim. E o PT não vai querer, porque eles vão querer enfiar coisinhas ali no meio. Coisa que o Meirelles não vai permitir de jeito nenhum. Então, meus queridos, vai acalmar, mas não vai chegar no ponto aonde vai chegar e falar assim, te dei a tranquilidade necessária. Eu não acredito. Vamos lá. Infomone. Turbulências à vista. Primeiras impressões sobre o futuro governo Lula não são boas. Diz Stumberg e Parreiras, da Verde. Segundo Luiz Stumberg, CEO da Verde Asset, abre aspas, está todo mundo chocado com os últimos discursos, porque era esperado um Lula moderado, fecha aspas. E isso daqui significa um dos maiores investidores do país. Quem falou isso? Certo? Pois bem. Ou seja, provavelmente não foi Lula que ganhou a eleição, e sim a rejeição ao presidente Bolsonaro. Lula tem que começar a transpor o discurso para a prática. Um problema enorme, inconsistência entre o discurso mais ao centro e a prática irresponsável. Estão falando em pacote fiscal sem ministro da Fazenda? Como isso? Isso não é irresponsabilidade, e é mesmo. Detalhe, estão tentando medir qual o tamanho da bobagem que dá para fazer? Pois é exatamente isso, e o mercado já identificou. O que acontece? Como que você pega e fala sobre teto de gasto sem você ter um ministro da Fazenda, ele falando, eu anuncio meu ministro agora e ele vai ser o meu porta-voz? Não estão fazendo isso. Eles estão vendo até onde vai a febre. Até onde eu posso pedir que ninguém reclama. Até onde que dá para ir onde ninguém reclama. Então eles estão fazendo por risco. Ah, vamos até aqui, vamos ver. Ah, não deu nada. Ah, vamos até lá, não sei o que, entendeu? Cara, isso não é bom. Isso não é bom. Vai dar ruim. Vai dar ruim e grandes investidores já estão vendo essa situação. E já está anunciando, porque olha o anúncio que ele falou. Primeiras impressões sobre o futuro governo não são boas. Ou seja, os investidores já vão começar a tirar o seu e falar, eu não vou correr risco. Eu não vou correr risco. Eu vou tirar meu dinheiro e vou ficar em dólar. Compro dólar, fico parado até esperar. Se for para ficar em dólar e fazer investimento em dólar, eu vou ficar. E depois qualquer coisa eu volto. Quando tiver uma ação ou outra muito barata, eu volto. Senão, não volto. E ponto final. Pois é. Infomone. Lula chega ao Egito para a COP27 com mensagem de que Brasil está de volta à liderança ambiental. Lula chegou à cidade turística de Sharm el-Sheikh, sei lá como é que pronuncia isso aqui, antes de sua aparição planejada nas negociações climáticas na quarta-feira. Ele foi passear para lá, só que ele foi de jatinho com um grande empresário, uma pessoa riquíssima, milionária.
Ele foi lá negociar, coisa que é porque ele ainda não é presidente da República e foi num evento das Nações Unidas. Muito interessante, lá no Egito. Pois é, né? E aí ele foi com um jatinho. E olha a incongruência mental do pessoal do PT, que você não vê ele criticando o próprio PT, que isso é ruim, porque um petista, que é petista mesmo, que ama o pobre, que ama coisa, ele deveria criticar a si mesmo, para corrigir você, porque se você não tem autocrítica, a meditação, se auto-ver, você não consegue evoluir. Então isso é que me assusta no PT, porque você não vê petistas criticando a si. Ele só gosta de ver o erro dos outros, não gosta de se ver o problema seu. Para ele é o perfeito, o resto é tudo errado. E isso é gravíssimo a minha ótica. E olha só, eu saio com um empresário gigantesco. Ah, mas o avião não tem problema, Tá aqui, ó. Márcio França veio até falar, saiu no Folha de São Paulo. Márcio França diz que o dono de avião que deu carona a Lula quer devolver Brasil aos brasileiros. Não tem problema nenhum o Lula sair de jatinho do amiguinho dele que é empresário. Ah, mas espera lá. A esquerda não é contra o proletariado? É para ser contra empresários gigantes que tem até jatinho, porque o cara é tão rico que tem até jatinho. Como que agora você é a favor de um empresário milionário assim? E outra, você sabe com que ele trabalha? Com seguro privado de saúde, plano de saúde, seguros. E olha só que interessante, você luta tanto para ter uma saúde igual para todo mundo e o Lula tá passeando com alguém que vende plano de saúde. Ou seja, eu falo uma coisa, eu convenço você de uma coisa e vou e faço outra coisa. Eu vou passear de jatinho, eu fico amigo de pessoas que explodem a sociedade porque era para ser tudo saúde pública. E não, eu vou ajudar até meus amigos a vender bastante plano de saúde. Pois é, eu acho que o pessoal precisa fazer uma reflexão muito grande. Tem alguns livros, eu aconselho esse livro aqui, ó, pra vocês começarem a evolução espiritual seus mental, para quebrar essa loucura de adoração humana, porque vocês não são petistas, você me desculpa. O PT antigo amava o ser humano. O PT novo são adoradores de seres humanos. O antigo amava o ser humano, os de hoje são adoradores dos seres humanos, ao ponto de não conseguir enxergar que o que fala não é feito. Aqui, ó, o livro tibetano do Viver e do Morrer. Moço, aconselho vocês a ler eles, e aí vocês vão entender um pouquinho Buda, o conceito tibetano de meditação, ou todas as coisas, de ver o próprio erro, de evoluir. Vai ajudar bastante. Eu tenho certeza que no final da leitura vocês vão deixar de ser petista, porque aí vocês vão ver a própria podridão. Estadão, relatório preliminar do PL, do partido do Bolsonaro, pede invalidação dos resultados de partes das urnas eletrônicas. Eu tô vendo um monte de gente bolsonarista falando: o PL vai pedir não sei o quê, porque agora vai, porque agora o militar falou, porque agora o general falou, porque agora não sei o quê. E o povo na ilusão ainda. Passa uma semana ilusão, 2 semanas ilusão, 3 semanas ilusão. Ou seja, uma com fé eu dou, a segunda costuma falhar. Uma com fé eu dou, a segunda costuma falhar. Uma com fé eu dou, a segunda costuma falhar. Fé, moço, você pode ter, mas com o racional. Você deve ter fé com o racional. Jogar todas as esperanças e ficar naquela retórica: não, mas agora é. Não, mas agora é. Não, mas agora é. Agora é. Não. E falou aqui: parte das urnas eletrônicas. Parte, não são todas. Invalidação dos resultados de parte das urnas e não de todas as urnas. E essas partes das urnas, será que são o suficiente para fazer o Bolsonaro ganhar? Ou será que estão fazendo isso justamente para mostrar que tinha, e ele pegar e provar e falar assim: eu não falei que tinha problema? E aí desmerecer e desbancar tudo o judiciário que pegou e ficou afirmando que não tinha problema nenhum? Não é para ganhar a eleição.
mas para quebrar aquela coisa de que é inviolável e eu acertei. O meu nome, eu sabia o que eu estava falando. Tá mais por esse caminho. Meus queridos, sem loucuras, vamos que vamos. Professor, você acha, as pessoas estão perguntando direto, você acha que vai surgir alguma coisa? Essas greves na frente do quartel, isso daqui, não sei o que lá, cada um tem um modo de enxergar. Se quem está lá está feliz e acha que é a maneira melhor que tem para você protestar, fazer a coisa acontecer, continua. Eu, em particular, com o tanto que eu estudei, como eu conheço a política, eu ainda falo para as pessoas: você selecionou representante político. Esse representante político é você lá. Esse protesto nas ruas, ele deveria fazer, se quer fazer na rua, deveria fazer igual 2013. Sair todo mundo para a rua e fazer um protesto de massa e sair andando e fazendo a pressão. Na frente de quartel, pode ter algum resultado? Pode, mas a porcentagem que eu vejo é tipo 5%. 5% pode acontecer. 5% não é uma coisa absoluta. Mas é difícil, hein, moço? É difícil, hein? Na atual circunstância, posso falar para vocês o que o pessoal da direita tinha que rezar? Para acontecer uma guerra monstro no planeta, ter um monte de país latino querendo invadir o Brasil, porque aí o presidente da República é obrigado a declarar estado de guerra e os militares têm que tomar conta de tudo porque estamos em guerra. Se o planeta entrar em guerra, eu acho que é mais fácil do que o protesto em si. Assim vejo eu. Meus queridos, que Deus abençoe. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.